queria perguntar seu nome completo e o dia que você nasceu, sua data de nascimento. Cosma Moreira Holanda Gonçalves. E nasceu, 27 de março de 51. nasceu aonde, Cosma? Nasci no município daqui, só que não era município ainda. Depois que a cidade passou para a cidade, aí o sítio é o município de Francisco Dantas, mas eu sou natural. Quer dizer, quando eu me registrei, eu sou natural de Porto Alegre. Eu nasci aqui. Mas em qual sítio? Sítio São Raimundo. Sítio São Raimundo, né? É. Você é filha de quem? Francisco Moreira Holanda e Joana Maria da Conceição. Seus pais eram de onde? Minha mãe era aqui do Rio Grande do Norte e meu pai era do Ceará. Você sabe o lugar do Ceará que ele era? Ele falava que era do tal do Quincunká, Quem com K? do Ceará. Como? E seus avós, os pais de seu pai, quem era? Ixi. Você chegou a conhecer? O pai dele não, eu conheci a mãe, que morou ainda com a gente. Eu tinha 7 anos quando minha avó era Generosa Bezerra de Menezes e Melquides, não sei, deve ser Melquides Moreira, era o nome do meu avô, pai do meu pai. Você conheceu eles aí no São Raimundo? Não conheci. Só minha avó, da parte de meu pai, que eu conheci porque moraram com a gente. Eu tinha 7 anos quando minha avó, a mãe de meu pai, morava com meu pai. Que meu pai era aqui do Rio Grande, mas aí conheceu. Minha mãe era do Rio Grande, meu pai era do Ceará. Conheceu a família de minha mãe, foi morar no Ceará, por lá conheceu meu pai. Aí quando ele casou, veio morar no Rio Grande. E seus avós maternos, pais de sua mãe, você conheceu? Minha avó conheci, meu avô não. Como era o nome dos seus avós maternos? Olímpia, a avó era Olímpia da Silva. Agora, o meu avô, eu não estou lembrado o nome do meu avô. Corma. E esse povo, seus avós, eram ali também ao redor de São Raimundo, de São Francisco do Oeste, aí foram para o Ceará lá conhecer, sua mãe conheceu seu pai, foi assim? Foi. Eles eram daí também, da região do Oeste? Era. Daí, morando aqui perto Eles era daí, perto do Oeste, né? Era um município aqui de Francisco Dantas. Francisco Dantas. Só que naquele tempo não era, né? Não era cidade, né? Pertencia a Porto Alegre, né? Pertencia a Porto Alegre. Aí você disse que nasceu em qual ano? 51. E nasceu no São Raimundo. Sítio São Raimundo. Sítio São A Raimundo. quem pertencia o Sítio São Raimundo nessa época? Era José Raimundo. Quem era José Raimundo? Ele era, a família dele eu não cheguei a conhecer não, só conheci Francisco Raimundo, que era irmã dele. E eu não sei o diretor. Eu tava perguntando do São Raimundo, né? Aí os donos lá do São Raimundo era seu Zé Raimundo, né? Era. Zé Raimundo vem a ser o pai de Gabriel, é? Gabriel. Gabriel, ex-prefeito, pai de Samuel. Avô de Aníbal, que foi prefeito também, São Francisco do Oeste. Foi prefeito 6 anos, que ele saiu, né? Depois de um mandato, depois ele saiu. Aí, sua infância passou lá no São Raimundo? Todinha. Como era a infância das crianças na sua época? Ixi. O que é que vocês faziam o dia todo? Passavam o dia dormindo? Nada. Brincava, jogava pedra. Aí quando cresceu mais com os 7 anos, a gente tinha esse negócio de estar dormindo, não. Eu ia para a roça. Agora eu fui a única lá em casa que não trabalhei na roça. E sim, uma vez eu fui apanhar um algodãozinho, aí era pingo da meio-dia. Eu fui deixar o almoço, aí o pai disse, quem apanhar mais algodão, eu dou um negócio. Aí a gente não interessei, né? Eu fui. Aí fiquei ruim de pai. Disse, vá se deitar um pedacinho ali, debaixo do pé não sei nem de que era o pé de juazeiro, acho que era bem grande. Aí os montinhos de algodão, cada um separando seu montinho. Aí começou os cancão, cru, 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 e eu não chegava. Aí pai foi lá, quando chegou lá eu estava dormindo, preta de piolho de algodão e uma cobra bem grande de lado. E o cancão acuando a cobra. E eu também, e eu dormindo. Uma vez fui deixar o almoço lá, no roçado, me botaram num jumento, numa cangaia, aí pegaram a baciona de comer. Era assim, pai, Zé, Cício, mas a menina também trabalhava. Aí o jumento teve um susto, aí a cangaia rolou, eu caí no chão, quebrei panela, a panela que era uma taxa, uma tigela de barro. Um aguidá, né? Um aguidá. Misturado, arroz com feijão, com tocinho torrado, com ovo, com tudo. Quebrou, foi desmantelado. Falei, mãe, dá pra... E aí o povo passou fome nesse dia? Não, ficou dentro do pano.
Sim, Quebrou, que não era vidro, aí teve que... sim, era embalado com pano, né? No que botava, embalava com um pano e botava assim. Segurando a tampa, né? Um É, prato. aí tinha como é que se diz? Aqui é a troquinha, né? Do agridar. Aí botaram no coisa da cangaia. Botaram assim de banda. No que eu caí, quebrei o agulhar com comida. Não, vamos voltar para a infância. Aí depois a gente chega nos seus estudos. Então, as brincadeiras de infância que você se lembra era jogar pedra e mais o Jogar quê? pedra, correr, se esconder, de esconde-esconde, do anel. Tinha boneca? Vocês possuíam? Tinha boneca, mas não tinha muita bonequinha, não, porque não tinha condições de comprar. Nós usávamos aquelas bonequinhas de milho, as bonequinhas bem galeguinhas, bem bonitinhas. Aí tinha uma redinha, a gente furava os buracos, botava os cordão, aí botava assim na parede, pregava com prego e botava para botar as bonecas. Aí quem fazia as bonecas era vocês mesmos? Nós mesmos. E as roupinhas faziam também? Minha avó fazia. Eu tinha uma irmã minha que costurava, aí ela fazia as roupinhas A também. irmã sua era mais velha Raimunda, que você? mais velha. Ela é a mais velha, aí tem uma Maria que é solteira, aí era eu, aí houve outro para poder haver as outras. Sim, a família de vocês, de seu Chico Mel Kids, era quantos filhos? Ao todo? Ao todo, minha mãe teve 22 filhos. Muita Aí gente. criaram 18, não, 13. Aí quando foi em 80, morreu com 13 anos. Aí quando foi agora em 2008, morreu uma com 53 anos. Nós somos 11 filhos, 8 mulheres e 3 homens, vivos. Corma, esses 22 filhos de gestação que sua mãe teve, aí ela quando ganhava neném, ganhava onde? Em casa. Em casa. O médico vinha. O médico... Quando não tinha condições, o médico vinha, doutor Cleodon, doutor Zé Demilson. Tinha um senhor lá que ele pegava o cavalo e ia buscar. Agora eu não estou lembrado assim, o homem vinha a cavalo. O médico vinha, ele levava um cavalo, ia no cavalo, levava outro puxando para trazer. Quando não tinha jeito mesmo, o médico vinha fazer. Aí eu imagino, Corma, que naqueles tempos eram as coisas difíceis, esses médicos vinham lá, talvez fosse pagando, né? Eu nem me lembro, mas eu acho que era para ser pagando. Eu não me lembro. Aí tinha, quando eram os médicos, eram as parteiras. Quem eram as parteiras daquela época? Você recorda alguma? Eita. Não ouvi dizer. Uma era Dona Chiquinha. Chiquinha de onde? Morava onde? Ela? Morava aqui, perto do Caximbacês, por ali. O sítio que ela morava. Sim. E a outra era da Aroeira. Olha. Ela era a avó ou a mãe desse... Era avô da mulher com o Padre Norrém. Como é o nome dele, meu Deus? Aqui, o pai da mulher com o Padre Norrém. O pai de Valdileide. A velha era a avó. A avó de Valdileide. Era a mãe do Era a como é o mãe nome de dele? Zefa Preta, não de Geraldo Peba. De Geraldo. Era a mãe dele. Era parteira, lá na Aroeira. Era parteira. No São Raimundo, na Na Aroeira. região, né? Na região, onde iam buscar, ela vinha. E a outra era a Dona Francisca, não lembro que família ela era, mas ela ia muito. Ela ia mais do que essa da Aroeira. Pra lá, que era muito... nessa época tinha bem 9 ou era 10 moradores. Agora vamos você falou das crianças, né? Que brincavam, as brincadeiras. E falou que um bocado de vocês trabalharam na agricultura também, não foi? Eu fui a mesmo, tudo trabalhou, só não trabalhou mais. Só em roça de algodão ou ajudava seu pai? Limpando, apando feijão. Desde pequeno. Nem de pequeno, era tudo na roça. Até as mulheres. Que a família de vocês Tudo. é mais mulher. É 8 né? mulheres, tudo. Minha irmã mais velha, ela tinha 9 anos de idade, quando o pai tinha a campinadeira, né? Ela pegava o boi, botava a corda aqui no pescoço dela e ela mesmo parava, aí testava, virar! Ela falava com Raimunda. Ela com quem 9 anos ela trabalhava. Ela quem dava os comandos no boi. E seu pai estava nessa hora que ela estava limpando? Limpando. Sim, ele limpando de Bichada e ela, no boi. ela era até crescer, ficar adulta e tudo, o serviço dela era mais na campinadeira, com o boi.
Vamos seguindo na sua vida, Cosma. Aí você era uma menina, suas irmãs brincavam lá no São Raimundo, aí foram crescendo. E os estudos foram aonde? Estudar, tiveram A primeira oportunidade professora, o de estudar? primeiro estudo que nós fomos foi para com a Antônia Severiana. Foi nossa primeira professora. Onde é que ela ensinava, dona Antônia? Na Cinzenta. Vocês iam de lá para Cinzenta, é um bom pedaço, né? Bom pedaço. Nós trabalhávamos quando era de 11 horas, a gente almoçava e ia. Aí lá para as 3, 4 horas a gente voltava. Iam tudo em pés, era Tudo de pés. Era um bocado? Muita gente lá da gente, a gente. Era uma turminha e tinha também os meninos lá dos moradores também ia. Ela foi a primeira professora da gente. Antônia Severiano. Porque só mesmo quem estudou, agora, assim, para ter um segundo grau completo, foi eu, Roselita e Marta, que é a mais nova das mulheres. O resto tudo só teve assim, primeiro, segundo, terceiro ano. Sim, Cláudio também. Também Cláudio tem o segundo. Não, tem até o oitavo. Cosme, como era os estudos nessa época? Era do mesmo jeito de hoje? É muito diferente. Qual é a maior diferença que você vê? As principais Grande, né? diferenças? Porque a gente começou na carta de ABC. Né? Aí tinha carta de ABC, tinha tabuada. A gente tinha que ler, aprender nessa tabuada. Aí ela passava os deveres no papel, que antes do quadro, tinha esponjinha, tinha. Para a gente sair, agora para ir lá fora, que lá não tinha banheiro na casa, né? Tinha uma pedinha, que a gente pedia licença, pegava a pedinha e ia. Chegava para aqui, quando o outro queria sair também. Tinha palmatória. Tinha palmatória ainda? Você ainda levou uns bolos? Levei. Ainda. O que é que você aprontou que ela deu uns bolos em você? Futucando lá com a ponta do lápis. Sim, foi? Só uma vez, Cosma? Ou mais de uma vez? Foi, não, eu acho que foi uma. Você era comportada? Era um pouco comportado e um pouco desobediente. Era muito aluno, meu Deus. A gente sentava um bocado em banco e outro sentava no chão. Com medo, na terceira série, eu estudava em São Francisco do Oeste. Aconteceu de não ter assento para a gente, a maioria sentava no chão. Para fazer a prova, pegava um livro, aí pegava a folha da prova e escrevia em cima do livro, porque no chão não dava, né? Muitos, que eu não tinha banco suficiente. Isso lá em 66, 67, eu estudei no Oeste. Aí 68 e 69, eu estudei em Pau do Ferro. Agora lá, não, em Pau do Ferro tinha aqueles bancos assim, que cabia 3, 4 alunos e tinha a banquinha. E nesse tempo que você estudou no Oeste, que você estava no chão, quem era a professora? Era Valdete e Ivanilde. Eu estudava de manhã e à tarde eu estudava a terceira série com Valdete. Era Valdete. Estudava 2 séries ao mesmo tempo, era? Tipo reforço, que eu morava na casa de Valdete, ele era professor e queria levar eu para... Você tinha... Valdete era um homem. Era. Certo. Ele era de Porto Alegre, morreu agora há pouco tempo, Valdete. Aí morava em São Francisco do Oeste, era professor. Ele morava em Porto Alegre. Mas Ele era de ensinava Porto no Alegre. Oeste. Ensinava no Oeste. Aí vinha todo dia, era? No tempo ele vinha, agora outro tempo ele casou e ficou morando lá. E Dona Ivanilda era professora lá, morava lá mesmo, construiu a família dela, era casada. Era de qual família, dona Ivanilda? Vixe, eu não sei qual é a família da Dona Ivanilda. Recorda não, né? Não me recordo não. Foi isso, quando eu terminei os estudos e Pedro Alexandre, meu padrinho e meu tio, que era casado com a irmã da minha mãe. Toda a vida foi muito chegado a arranjar as coisas para os outros e principalmente para a família. Aí veio a Sérgio Danta, aí pediu um emprego para mim. Sérgio Danta doou, mandei ela trazer o certificado. Você vê, naquela época, eu tinha meu certificadozinho, ainda me lembro da minha média, 61. Passava com 62, 61, que era atrasadíssimo em matemática. Nos outros até bom. Aí eu vim, mais para Pedro, para aqui, a prefeitura, o Sérgio Danta. Eu preenchi, coisa aí, mostrei o certificado. Aí fui trabalhar no Cavalo, 69, 70, 71. Aí me casei em novembro, dia 16 de novembro de 71. Aí ensinei 72 nos coqueiros, o ano de 72. Os coqueiros tinham tipo uma escolinha, era coisa? Foi, quando eu cheguei, a gente falou com o prefeito, que eu não me lembro quem era o prefeito, sei que Birajara entrou. Qual foi o ano de Birajara? Eu ensinei só 72. Aí ele mandou me chamar na prefeitura,
que disse que foi até Antônio Germano que pediu a ele. Para mim vir trabalhar aqui no Presidente Costa e Silva, que era muito perto, e não tinha esses alunos todos, e eu trazia os alunos para cá. Aí comecei a ensinar aqui em 73. Ensinei 2 meses, aí fui diretora. Ele me nomeou para diretora, fui 10 anos. Saí em 83, na época de Carlito Meirelles. Porque Cecinha foi... aí ele pegou o colégio Presidente Costa e Silva, passou para Estado, foi... Aí você já era casado nessa época? Já me casei em 71. Eu me casei dia 16 de novembro de 71. Aí vim morar aqui nos Coqueiros. Aí em 72 ensinei aí. E quem é seu marido? Quem é seu marido? Francisco Higino Gonçalves. E você conheceu ele aonde? Eita. Como foi essa história? Lá, foi assim. Lá no São Raimundo tinha umas moagens muito grandes. Aí, um irmão de Raimundinha de Guilherme, foi fazer, ajudar, cortando cana, carregando esse povo, juntava os... Okay? Aí levaram o ilustre para lá. Aí eu conheci ele. Bateram um oi em cima do outro, isso vai ser meu marido. A coisa mais linda do mundo que eu vi ele com hoje de noite. A gente foi para a Casa Grande lá, que era a fazenda, e a gente reunia a turma, ia brincar de anel. Lá direito desocupou. Aí eu vi, aí se agradou. Mas se agradou. Mas quando foi na outra noite, não deu certo, não. Por quê? Ele ficou com o Antônio mesmo. E foi? Ainda lembro hoje, você vê, 50 e tantos anos, né? No outra noite, Antônio lá de Carmo estava oroçadinha. Eu também fiquei brincando lá, também não foi aquela coisa que eu senti, assim, uma atração. Mas também não disse nada, aí Antônio ficou com ele. Antônio não estava sabendo não, que você estava interessada nele. Eu acho que não. Aí quando foi no domingo, eu fiquei com ele. Quer dizer que Antônio é o que chamou de furar oi, furou seu oi. Aí quando foi no domingo, de tarde, tinha sueca, tinha jogo não sei de quê. Eu sei que juntava muita gente da casa, do patrão. No domingo de tarde não trabalhava não, era só para se divertir. Era só para o lazer mesmo. Aí, eu acho que ele veio, os pais dele moravam aqui nos Coqueiros, de Chico. Aí ele esteve lá, aí a pouco da noite a gente foi para lá, para Zé Raimundo, tudo. Aí fomos brincar, era tanta brincadeira do anel e tudo. Aí ele foi me deixar lá em casa. Aí não tinha, nesse tempo não tinha ainda a história de pedir ao pai para namorar não, para namorar sério? Não. Namorei 2 anos e 6 meses para casar. Para casar. Namorei 2 anos, aí com 6 meses, não. E quando foi para noivar, tinha negócio de pedir? Tinha. Aí ele foi falar com seu Chico. Houve uma desbulha muito grande lá em casa. Desbulha de quê? De feijão. Aí eu juntava aquela turma, né? Aí quando terminou, que o pessoal foi a juntar, que tinha desbulha muito grande, foram juntar a casa, porque primeiro batia muito, mas eles gostavam muito de fazer desbulha. Aí ele pediu. Aí, sabe o que é que o pai disse? Não. A Chico, pronto. Doou. Agora você preste atenção para depois você não vir me dizer que é arrependido. Ela não sabe nem cozinhar um feijão. Porque no lugar dela botar o sal, ela pode botar... Nunca fiz um feijão. Nunca fiz nem um café. Aí quando eu me casei, que a gente veio aí, Chico quem me ensinava. Sim, foi, como? Ele botava água do arroz, que ele via sempre a mãe fazer, né? E eu nunca fui uma pessoa dessa, minha mãe botou para fazer nada. Assim, agora, nunca fiz nada na casa de minha mãe. Quer dizer, você lutava na roça, mas não fazia as coisas em casa? Não, porque, assim, os 2 anos, 4 anos foi ocupado. 2 anos no Oeste, estudando, e 2 anos em Pau do Céu, fez 4, né? Aí, quando eu terminei, eu comecei a trabalhar. Aí, além de eu trabalhava de 11, os pais dos alunos queriam que eu trabalhasse de 11 horas, para terminar de 3, os alunos daí ajudar. E tinha muitos que ainda me gratificavam de noite para me dar aula particular para os filhos sair mais cedo, que é de 11 às 3, 12, que eu saía de 11 horas de casa, e era longe, que você vê, do São Raimundo aqui para Cavalo Morto. Era um daqui em Carlito Meirelles. E eu ia de a pé. Viu? Às vezes eu digo assim, hoje eu tenho um empreguinho dentro de casa, valorizo tanto meu emprego, porque foi tão sofrido. Agora eu estudei 2 anos em Pau dos Ferros, 2 anos em Pau dos Ferros. Eu saía 5 horas da manhã, uma outra colega minha, mais Ritinha de Joaquim Galdino, de a pé. E voltava na sexta-feira, que meu pai não deixava passar final de semana. E eu não era pessoa assim,
Aí danado. A semana vocês passavam numa casa alugada em Paulo César? Não, na casa de amigo dele, pessoa de responsabilidade. Aí quando era sexta-feira, 3h30, ele falou com a diretora, que era lá no Tarcísio Maia, que eu fiz os 2 anos. Falava com a diretora e ia me buscar. Ele quem ele buscar? Seu Ia Chico. buscar. De Mas quê? eu vinha, mas ele e a menina que era colega minha, que era Ele ia lhe buscar de quê? De... bicicleta. E era, trazia as duas. Mas ele vinha, não, ele vinha de bicicleta e Vocês que iam ele andando. não acreditava que a gente viesse assim com medo. Mas para voltar no outro dia, 5 horas da manhã, a gente voltava só. E quando A pé. a pé. E quando o rio tinha água, ele tinha vários cavaletes que ele fazia para passar a gente. Era de quê esses cavaletes, Corvo? De bananeira. Aí vocês se escanchavam? E ele na frente ia puxando. Amarrava uma corda, bem arrochadinha lá, aí ia nadando e puxando o cavalete. E a Aí gente... tirava um pouco das roupas para não molhar tudo e vestia do outro lado, como era? Tava no saco? Eu vestia um shortzinho, a blusa normal e botava a roupa no saco. Agora isso é toda sexta-feira, faça sol, só quando o rio está esborrotando mesmo, de enchente grande que a gente não vinha. Mas se desse para passar, fosse uma água que desse para passar, ele ia buscar. Era um sacrifício, não era, Corvo, nesse tempo? Um sacrifício. E ia, e nunca faltava, quando dava... E outra coisa, do sábado para a segunda, toda madrugada ele acordava para me estudar. Ele lhe acordava de madrugada, você vai estudar. Veia como, só me chamava veia como. Tá na hora de estudar não, 5 horas da manhã era besteira. Tinha que estudar. Corvo, mas você morando aqui em Francisco Dantas, começou morando pelos coqueiros, não foi? Aí mudou-se para a rua quando? Em qual Morei 8 anos. Agora Chico ainda ficou 10 anos. Chico morou 18 anos, trabalhou com o Germano, 18 anos. Eu saí, eu cheguei nos coqueiros dia 16 de noite. Eu casei dia 16 de novembro de 71. Foi. Aí morei até 80, ano de 80. Dia 5 de julho de 80, e nós compramos essa casinha em 79. Aí vim pra ela, já agora. Não tinha nem um piso assim, eram os buracos. Aí eu vim, não tava assim, gostando assim. Digo, vou pra minha casinha. Aí só as portinhas com prego, a porta da frente com prego. Compraram a quem a casa? Foi o pai de Maria, a pai João. Pai João. Era uma casa de tijolo já, né? Casa de tijolo. Bem baixinha, como essa de aí que foi de Valdo. Aí de lá Em 2000 foi que a gente deu uma arrumadinha, subimos, fiz outro quarto, fiz uma dispensazinha, uma área de serviço. Corma, aí nesse tempo que você mudou-se para ir à rua, já tinha uma rua de casa, era calçada, tinha asfalto, tinha tudo? Tinha calçamento ainda não. Tinha não? Acho que não tinha não, agora não estou lembrada não. E as casas, já tinha o mesmo tanto de casa que tem hoje? Ainda foi feito lá para baixo, aquelas casas ali, aquela casa de Francilina, com essa outra casa perto. E essa casa que ali mora, não tinha não, essas casas não. Eu acho que a casa que tinha aqui foi a minha, a de Ivaldo, a de Raimundo e a de Denival, que foi uma pessoa só, e a de Suída. Aí a da Véia Laura lá embaixo. Essa de Zé Macena, que era de outra pessoa? Né? Era. A de Antônio Augusto não tinha. Aquelas casas tudo é nova. Novata. A com Pá Luiz. O que é que mudou em Francisco Dantas do Alice. tempo que você chegou aqui para agora? Você acha que mudou alguma coisa? Mudou. Mudou tanto o quê? Mudou, acho assim. Em termos assim, da saúde. Não me lembro nem como era quando eu cheguei, como era o negócio, acho que era mais em Pau Certo. Mudou muito. Muita coisa assim, que ajuda, né? Muita gente de saúde, o posto de saúde, já tem esses outros, tem a Secretaria de Saúde, nessa época não tinha, já tem a Secretaria de Educação, Câmara, muita coisa mudou. E Sérgio, você conheceu? Conheci não. Conheceu não, Sérgio. Ele Porque lhe deu um emprego, mas eu você comecei a não conheceu. trabalhar em julho, Um emprego dado por ele. dado por ele morreu em agosto. Dado por ele. Agora, quem era prefeito era Dudu. Mas ele estava ali para ajudar, né? Através dele que... Aí, através dele, Padre Pedro Através de Pedro Alexandre, que pediu a ele. Sérgio Dante, ele me deu. E Sérgio conseguiu com o Dudu, que era a companheira dele. Né? Aí eu ensinava no cavalo morto, 1 mês e pouco, mas não cheguei a conhecer ele, não. E foi, né? Eu pensei Aí, que você tinha convivido não, com ele. Não, conheci não. O emprego foi ele que mandou o Padre Pedro levar o certificado e tudo. Aí pronto, foi tempo que ele morreu, aí Dudu já era prefeito e continuou.
Mas ele não conhecia, não. E de família, você teve quantos filhos? Tive 2. Teve 2 filhas? Fiz 2 cesáreos, uma nasceu morta e tive Rosângela. Foi? A que nasceu morta era mais velha que Rosângela? Era. Eu me casei em 71, em novembro, e tive minha menina em outubro de 72. Dia 8 de outubro. Um pau dos ferros? Fui cesariada. Aí Rosângela, aí depois dela eu fiquei, aí engravidei de Rosângela, aí tive Rosângela dia 21 de julho de 75. Aí fui cesariada e fui feita ligação. Porque o médico achava doutor Raimundinho e doutor Nelson foi meu médico. Porque eles não tinham condições de eu ter outro filho, não. Isso em 71 foi como? Não. Eu me casei em 71, tive minha primeira menina em 72, em outubro de 72, e tive Rosângela em 75. Dia 21 de julho de 75, tive Rosângela. Agora, uma mensagem. Qual era uma mensagem que você diria para os jovens de hoje, para as crianças de hoje, que vão ser os adultos do futuro, que vão estar por aqui administrando nossa terra, estar por aqui vivendo, fazendo, ensinando uns bocado de professores, um bocado vão ser outras profissões. Qual é a mensagem que você diria quando você pensa no tempo assim, das dificuldades que passou na sua infância, morando no sítio, indo estudar de pé, na escola distante? 4 anos no Oeste e Palcé, né? Algumas vezes chegou a passar o rio com água, né? Que é uma dificuldade, né? Verdade. E algumas vezes, embora pouco você enfatizou aí, você me disse que ajudou seu pai na roça, né? Até cair. Deu um cochilo em cima do jumento, de um bocado de algodão. uma cangaia. Deixou por ser almoço. Foi. Dormiu em cima do algodão. Dormi lá, os cancão, coisa numa, com raiva de uma cobra, e eu dormindo, e o pai preocupou-se e foi lá olhar onde é que estava eu. Cadê a velha cobra? Mandou me deitar um pedaço, agarrei no sono. Quando o pai foi olhar lá, me acordou preta de piolho de algodão. Isso bem 1 hora da tarde. E o sono roncando. Roncando. Que eu nunca ia nunca ia, as outras iam, tudo ia, mas eu nunca fui uma pessoa de ser explorada assim. Explorado que eu digo, os pais não exploravam. Os pais sabiam criar, sabiam educar e sabiam levar para ter a alimentação. Ele sozinho não dava de conta, já. Era outros tempos, né? A família é muito grande, né? Educação. Carregava muita água no galão, na cabeça, em cabaço, em lata. Botei, agora, botar água, eu botei. De onde? Era do Rio? Era? Não, era de Cacimba. Sim, de Cacimba. Sim, Corma, aí, mediante essas dificuldades do passado todinho, que a gente sabe que existia por tudo, pelas famílias ser maior, por morar na roça, pelos governos que não ajudavam tanto como hoje em dia, que tem muito tipo de ajuda, verdade, né? Mediante todas essas dificuldades, qual é a mensagem que você deixaria para a posteridade aí, para que as crianças, os rapazes, os adolescentes, as moças do futuro, sabendo a dificuldade que já houve no passado e hoje as facilidades que tem no presente? Que sempre o povo pede melhoria, né? Tá sempre pedindo melhoria, mas a gente imagina que, em vista do passado, os tempos de hoje já são com mais facilidade, né? Muito. Mas tanto tem facilidade de bom como tem facilidade de ruim, né, Jascora? Que a gente vê. Na minha concepção, cada cabeça é um mundo. Eu acharia assim, que os pais, eu não boto tudo culpa não, mas os pais tivessem mais um cuidadozinho na criação dos filhos. Porque tem muito pai que cuida, como um pai como você, é importante. Eu lhe admiro demais, demais. Assim, para as crianças crescerem com mais conhecimento, com mais, assim, uma qualidade, assim, eu quero dizer, quase assim, de cristão. Porque hoje em dia as crianças pequenas já vivem no meio da rua. Já vivem a lavantua aí. O pobre dos pais, muitos não têm condições, mas muitos também não cuidam porque não querem. Né? Assim, que as crianças fossem crescendo, bem acolhidas pelos pais, pela família, pelos vizinhos também que tivessem um carinho, dessem um conselho também às crianças, porque às vezes
você dá um conselho a uma criança, que ele não ouviu do pai, quem tem educação e tudo, quer ajudar, né? E os jovens tivessem mais uma compreensão, se amasse mais, pensasse mais na vida, no futuro. Que a coisa que eu tenho mais tristeza na minha vida é quando eu sei o que um jovem diz, fulano de tal, está grávida. Às vezes sabe o futuro, o que é aquela pessoa e não liga. Enfrenta Agora eu acho assim, e que a felicidade ainda dos jovens de hoje são os pais e os avós. Não, os pais sim, mas mais os avós. Você falou um pouco aí em cristão, também talvez falta um pouco mais de religiosidade, de fé, né? Para uma parte da população que não frequenta tantas igrejas ou não tem uma fé consigo. Assim. Hoje, pelo menos, aqui mesmo, Francisco Dantas, tá, esse é o Cortitico, e tem aquele menino de Mandaioto, que eles estão tendo, toda segunda-feira tem o texto das crianças, tem reunião com as crianças, estão levando as crianças para a igreja. Se nas missas tem 40 adultos, mas tem 3 crianças, mas as crianças estão mais focadas assim, eles estão levando as crianças para a igreja, reza, ensina muitas coisas, muito ensinamento bom para ajudar os pais, que eu acho que está mais do que certo. Com certeza. Né? E muitas coisas a gente vê a facilidade das crianças hoje. Muitos, eu acho que muitos, eu acho, pode alguém querer me criticar, mas eu acho muito os pais têm um pouco de falta de cuidado nas crianças, nos filhos. Mas com a ajuda assim de fora, da comunidade. Ainda existe esperança. Existe muita. Agora diz, a esperança do futuro é as crianças de hoje. Deus queira que cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, as crianças seja como se diz, ajudada pelas pessoas, pela família, avô, tia, pai, mãe, irmão, e mais pelas pessoas de fora, porque eles têm muito também o que dar.